A partir de agora você vai ouvir Minuto da Lição com Carlos Júnior. Nos siga nas redes sociais: Instagram CarlosJR120, YouTube Carlos Júnior. Um forte abraço para você, deixa teu like, teu comentário e bom estudo! Olá amigos, graça e paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Minuto da Lição aqui em nosso canal, na lição dos adolescentes. Chegamos na lição de número 12, iremos fazer uma recapitulação de toda a semana. Então, se você gostar desse vídeo, esse resumão, não esquece de deixar aquele teu like, não esquece de deixar aquele teu comentário e também de se inscrever em nosso canal. E você que também já é inscrito, por favor, ativa o sininho para você receber os nossos vídeos, a notificação de cada vez que eu lançar um vídeo no canal, vai aparecer a notificação no seu canal também, tá bom? Então vamos lá para a lição da Escola Sabatina dos Adolescentes, lição número 12, que tem como tema Quem está contando? O texto-chave da semana está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 14 e 18, que a gente lê assim: Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. E no versículo 18 diz assim: Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. A gente vê aqui nesse texto, no capítulo 19, a continuação da história da semana passada de Elias. Queridos, no sábado, no dia 14 de março, fala que a vida de Elias parecia como uma montanha-russa. Você já brincou de montanha-russa? Altos e baixos. Ponto alto da história de Elias foi quando ele estava no Monte Carmelo, desafiando ali os 450 profetas de Baal. E depois ele sai da altura para o desastre humano, para o desespero humano, que é o ponto mais baixo da vida de Elias, que ele pede a Deus para tirar a sua própria vida. A lição dessa semana mostra que como Elias superou os altos e baixos emocionais e compreendeu também o valor de permanecer leal à causa de Deus e fiel à sua palavra. Elias sentia muitas vezes estar sozinho em sua batalha por Deus. E esse sentimento que Elias sentiu lá no passado, ele também parece nos perseguir hoje. Muitas vezes eu e você estamos dentro da própria igreja e nos sentimos sozinhos. Olhamos para o lado e falamos assim: cadê Deus nesse exato momento? Onde está o Senhor? Porque eu sinto medo, sinto angústia. Onde está Deus? Essas questões e essas dúvidas com certeza batem ao nosso coração. Então, muitas vezes, a decisão de ser fiel a Deus é um desafio a viver um estilo de vida muito diferente dos colegas que costumam ditar o comportamento. Eu falo para um adolescente hoje que tem que ser fiel na escola. Você, querido jovem também, que só tem você de crente dentro da sua própria casa, você tem que dar o testemunho de Deus dentro da sua própria casa, para que as pessoas possam ver Jesus em você. Então, em todos os caminhos que nós seguirmos, temos que ser fiel a Deus a toda prova. Não olhando para os desafios, mas olhando para frente, olhando para Jesus, que é o nosso alvo, que é o nosso caminho. A história de Elias mostra que como Deus cuida de nós durante os momentos de depressão e encontra maneiras de trazer esperança e brilho à nossa vida. A nossa lição de sábado encerra por aqui. A gente se vê na lição de domingo, no dia 15 de março. Até mais! Tamo junto novamente nesse domingão, dia 15 de março, para estudar a lição dos adolescentes. Estudando e aplicando a história. Hoje você vai ter que ler o apelo do profeta, que está em 1 Reis, no capítulo 18, versículo 21 e 22. É quando Elias fala: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Elias colocou ali um checkmate sobre o povo de Israel. E disse assim: vocês querem adorar a Deus? Então adore a Deus. Se você quer seguir e adorar Baal, então
adore e siga Baal. Não pode ficar entre dois pensamentos, lá e cá, ou um ou outro. Esse foi o grande apelo que Elias fez, onde estavam ali os 450 profetas de Baal. A gente estudou isso na semana passada, viu? E aí, 1 Reis também, capítulo 19, e o versículo 9 e 18, é quando Deus também tem um encontro com Elias. Elias estava ali na caverna, solitário, quando ele vai passar a noite ali, a palavra do Senhor disse assim: "Que fazes aqui, Elias? O que é que você está fazendo aqui nessa caverna, Elias?" E Elias, assustado, responde: "Eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar-me a vida." Depois de Elias ter explicado tudo isso para Deus, Deus falou assim para Elias: "Sai e põe-te neste monte perante o Senhor." E quando Elias está saindo, eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois que passa o vento, vem um grande terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo vem um vento, um cício tranquilo e suave. E ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse assim: "Que fazes aqui, Elias?" A mesma pergunta, lembra? Mesma pergunta por Elias. E Elias responde do mesmo jeito: "Olha, Senhor, eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor. E aí, os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só ficou eu sozinho. E eles estão querendo me pegar também, Senhor. É isso que está acontecendo." E aí Deus responde a Elias: "Olha, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco." Isso quer dizer o seguinte: Deus não estava nada satisfeito com Elias, por ele estar naquela caverna sozinho. Não foi Deus que mandou Elias ir para aquela caverna. O propósito de Deus era outro. E aí Deus se apresenta a Elias e diz a missão: "Elias, você vai voltar para o seu caminho, vai voltar lá no deserto de Damasco e vai chegar lá, vai ungir Azael, rei sobre a Síria, Jeú, filho de Nissim, você vai ungir rei sobre Israel, e Eliseu, que é o filho de Safate, você vai ungir ele também profeta em teu lugar." Esses são os textos que você deve ler hoje, nesse domingo. E aí temos algumas perguntas para responder ou para conversar, trocar ideia com vocês. Que mensagem você acha que Deus queria transmitir nessa história toda? Deus tinha outros planos para Elias, e ele mostrou para Elias que não havia o abandonado. Por 2 vezes, quando Deus pergunta a Elias: "Elias, o que é que você está fazendo aqui?" Ele responde: Senhor, eu estou me sentindo sozinho, só estava eu lá em Israel, e as pessoas queriam me matar e eu fugi." Em nenhum momento ele diz que Deus deveria estar com ele, protegendo ele, que ele não estava com medo. Elias foi bastante sincero. Deus estava nos momentos de adrenalina do profeta Elias e também estava no momento de tranquilidade, também na solidão no qual Elias se encontrava naquela caverna. Então, lembre-se que Deus estava lá no Monte Carmelo, naquela adrenalina toda com os profetas de Baal. Deus estava presente, e também Deus estava presente com Elias naqueles momentos tranquilos de solidão, onde ele se encontrava naquela caverna fria. A segunda pergunta: que emoções você vê reveladas na experiência de Elias? A primeira emoção é a adrenalina, meu irmão. Chega a dar arrepio. Imagine só você ouvindo ali do alto do monte os profetas de Baal, todos eles ali fazendo seu culto a Baal, pedindo, clamando, a emoção, todo mundo naquela expectativa. Será que vai descer fogo do céu? Será que Baal de fato é verdadeiro? O que é que vai acontecer? E Elias dizia assim: vai, meu irmão, agita mais aí, parece que Baal está dormindo a essa hora. Eles gritavam, choravam, pulavam, se cortavam todo e nada acontecia. Adrenalina pura, quando Elias desce do monte e vai fazer a sua oração ao Deus também. Imagine só a expectativa de todos. Elias faz oração e o fogo desce, irmão. Que coisa emocionante. Mas para Elias também não foi só adrenalina. Na experiência de Elias também tem surpresas. Sabe por quê? Porque Elias se surpreendeu também naquela caverna ao ver Deus mais uma vez o conduzindo para uma missão.
Quando Elias pensava que tudo tinha acabado, que não havia mais jeito para ele estava sozinho naquela caverna pedindo a morte, Deus surpreende ele mais uma vez, não falando pelo terremoto, não falando através do fogo, não falando através de um vento forte, mas falando através de um vento suave, no qual Elias pôde entender que, mais uma vez, Deus tinha uma missão especial para Elias. E a missão a gente acabou de ler aqui no capítulo 19, do versículo 9 ao 18. E aqui a última pergunta é: quais são as semelhanças entre a experiência de Elias e nossa vida hoje? Bom, querido adolescente, nós temos muitos desafios a enfrentar. E os nossos desafios, com certeza, são bem diferentes dos desafios que Elias enfrentou lá no passado. Mas, por meio de nossa fé, nós estamos testemunhando de Deus, o nosso Deus verdadeiro. E aí você que trabalha, você testemunha de Deus no seu trabalho, você que estuda, você testemunha de Deus nos seus estudos, na sua escola, na sua faculdade. Essas são as suas experiências que você tem que se revelar como um cristão, mostrar Deus para as pessoas que estão ao seu redor. Então nós, por sermos fiéis a Deus, seremos perseguidos, mas devemos, assim como Elias, permanecer fiel a Deus, fiel no vestir, fiel no comer, fiel também no agir, nas decisões diárias que nós temos. E entre outros meios, a gente pode ser fiel para com Deus, no meio de uma sociedade corrupta, cheia de pecado. Querido adolescente, espero que você tenha entendido a lição, estudando e aplicando a história desse domingo 15 de março. Na segunda-feira, iremos falar mais um pouco sobre o texto-chave. Se fosse você, eu não perdia. Então, curte, comenta e se inscreve em nosso canal. Que Deus te abençoe. Maranata, o Senhor logo vem. Olá, queridos, graça e paz. Vamos então estudar a lição de segunda-feira, que pede para a gente ler o texto-chave da semana, que está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 14 e versículo 18. Eu vou ler para você. 19 de 1 Reis, versículo 14, nós lemos: Ele respondeu: Tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. E lá no versículo 18 nós lemos: Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Aqui a gente vê a continuação da história. Depois que Elias ele escuta a doce voz de Deus falando de forma suave e tranquila, Elias se coloca de forma humilde diante do Senhor. Sabe por quê? Porque Elias era um servo de Deus, um servo zeloso do Altíssimo. Porém, ele não era o único que era fiel. Elias não era o único que estava restando no povo de Israel que era zeloso. Deus mostrou para Elias que ele não estava sozinho, mas Deus falou que existia 7.000 pessoas. Isso mesmo, além de Elias, existia 7.000 pessoas ali em Israel, no qual não serviram a Baal, não se ajoelharam perante Baal, mas estava adorando ao Deus Todo-Poderoso. Veja só, talvez uma das razões porque Elias pensou que estava sozinho tenha sido a reação do povo. Se você ler todo o relato, você vai ver que lá no Monte Carmelo, quando Elias joga a decisão para o povo, se você quer servir a Deus, que sirva a Deus. Se você quer servir a Baal, que sirva a Baal. O povo ficou calado. O povo nem disse sim, nem disse não. O povo nem foi para a direita e nem foi para a esquerda. O povo não reagiu a nenhum apelo no qual Elias fez. Então, na mente de Elias, na cabeça de Elias, pelaquilo que ele viu de acontecer no Monte Carmelo, ninguém havia aceitado ao Deus vivo. Na cabeça de Elias, todos aqueles que estavam ali presentes no Monte Carmelo estavam na mesma situação espiritual, negando a Deus e adorando a outros ídolos. Por isso que depois da perseguição e do decreto de morte de Elias, ele pensou: eu estou sozinho, porque eu não vi nenhuma reação. Queridos, isso acontece com nós hoje. Você que canta em algum grupo, você que costuma pregar também, ao fazer apelo, é desejo nosso que as pessoas levantem a mão.
É desejo nosso que as pessoas fiquem em pé e aceitem o chamado da pregação, aceitem o chamado daquele louvor. É tão gratificante ver as pessoas se levantando e vindo à frente, dizendo assim: eu aceito a Jesus, eu aceito que você faça uma oração por mim, eu aceito estudar a Bíblia com vocês. É tão gratificante. Sabe por quê? Porque você deduz. Essa pessoa que se levantou entendeu a mensagem musical. Essa pessoa que está levantada aqui na minha frente, ela entendeu a mensagem bíblica. Para ela, Deus falou ao seu coração. E a gente automaticamente imagina aquelas pessoas que estão sentadas, aqueles que não vieram até mim, esses daí estão dando um tempo a mais para aceitar e para seguir a Jesus. Para a tristeza de Elias, decepção dele, quando Deus falou assim: olha, você não está sozinho, existem 7.000 pessoas também. Então, queridos, a gente não possa ter esse espírito de Elias, de tentar deduzir as coisas e achar que está certo ou que está sozinho, que é o único. Levando para a nossa vida hoje, a sua igreja não é a única que vai ser salva, viu? Preste atenção, você não é o único salvo na face da terra. Existem muitos outros que Deus tem em outras igrejas, em outras denominações, que tem pessoas que são fiéis também. Embora ela não esteja ao seu lado aqui, mas em outros estados, em outros países, em outras regiões, existem muitas pessoas, ou poucas pessoas que são fiéis a Deus. E um dia, Jesus vai reunir todos esses povos, todas essas pessoas que são fiéis a Deus. O interessante é que eles são fiéis, independente da quantidade, da região geográfica onde eles se encontram. As pessoas são fiéis a Deus e essas pessoas, elas são observadas por Deus. Por isso que Deus recolhe elas, aproxima-as uma das outras e conduz para o céu. Hoje, a gente não deve ser tentado a enumerar quantos são os fiéis, porque Deus os tem em todos os lugares. Aqui na lição de segunda, pede para a gente também completar o texto que está em Hebreus, no capítulo 10, versículo 35 a 37. O texto está na Nova Versão Internacional, que diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Deus te abençoe, queridos, e na terça-feira vamos estudar o Você Sabia. Um abraço, fique com Deus e tchau! Fala, queridos, então na terça-feira é o Você Sabia, mas antes, você que está gostando desse vídeo, por favor, deixa o teu like, deixa o teu comentário aqui abaixo, dizendo tudo aquilo que você está aprendendo durante esta semana. Se você é novo no nosso canal, também não esquece de se inscrever nele e, claro, de ativar o sininho aí para que você possa receber os nossos vídeos e receber as nossas notificações. Na terça-feira, 17 de março, é o Você Sabia. Você sabia que uma pesquisa informal feita entre alunos universitários revelou que 8 em cada 10 jovens se sentiram mais próximos de Deus nas provações e adversidades do que em tempos de tranquilidade e prosperidade. Olha só, a pesquisa que foi realizada de 10 pessoas e 10 jovens, 8 se sentiram mais próximos de Deus quando estava passando por provações e por dificuldades. É normal a gente, né, quando está passando por dificuldades, buscar a Deus, pedir oração, Senhor, lembra de mim, ou a gente começa a ir para a igreja, começa a ser mais crente. Sabe por quê? Porque nas dificuldades a gente procura buscar a Deus. Quando está tudo bonzinho, na bonança, na tranquilidade, a gente tem aquela mania de esquecer de Deus, não é verdade? Então essa pesquisa é muito verdadeira mesmo, a começar por mim. Não é verdade? Então, de 10 jovens, 8 se sentem mais próximos de Deus quando estão sendo provados. Então, louvado seja Deus por isso, porque em meio às provações a gente consegue aprender muito e consegue ver Deus pertinho da gente. Elias, ele tinha feito uma oração intensa e perseverante para que Deus enviasse a chuva e logo depois da vitória no Monte Carmelo. Só que por 7 vezes ele pedia que o seu servo, procurasse algum sinal de chuva. Sobe lá, desce, como é que é? Vai, não vai? Até que aquele servo, viu ali uma pequena nuvem, tamanho de uma mão de um homem, se aproximando. E aí Elias manda o seu servo avisar Acabe que a chuva já estava vindo e ele devia
se apressar. Ainda assim, o profeta resolveu também correr adiante do rei, guiando a sua carruagem até os portões do palácio, como você pode encontrar esse relato em 1 Reis, capítulo 18, versículo 46. Você sabia também que Deus compreendeu o cansaço de Elias e lhe garantiu que os praticantes do mal seriam castigados? É verdade. Ele escolheria homens para punir o reino idólatra. Depois daquela grande missão, daquela grande tribulação, quando Deus fala com Elias, Deus manda uma missão para Elias. Era a última missão do seu projeto aqui na terra. E a missão era ungir Azael, rei da Síria, ungir Jeú como rei de Israel e também ungir Eliseu como profeta, que seria o sucessor de Elias. Deus já havia preparado algo para Elias. Elias deveria voltar para Israel e dividir com outros a responsabilidade de colocar a reforma em ação. Então Deus estava trabalhando, estava já preparando também o caminho de Elias para o descanso, porque ele preparou Eliseu. Ele foi o escolhido para ocupar o lugar do profeta e dar continuidade à reforma espiritual em Israel. Então aquela reforma iria acontecer, mas não no tempo de Elias, e sim no tempo de Deus. Então, queridos, descansem em Deus, confie nele, porque o trabalhar de Deus é totalmente diferente do nosso trabalhar. O pensar de Deus é totalmente diferente do nosso pensar. E o agir dele é grandioso, é incomparável. Então entregue hoje teu caminho, a tua vida, a tua família nas mãos de Deus, porque ele sabe de todas as coisas. Essa é a nossa primeira parte do resumão da semana. Então aguarde em nosso canal a segunda parte, que vai ser a quarta-feira, quinta e sexta-feira. Então a gente se vê aí na segunda parte. Por isso, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Forte abraço para vocês, espero que você tenha gostado, que Deus te abençoe. Maranata, o Senhor logo vem, nós o veremos. Tchau, tchau, pessoal. Fui! Você acabou de ouvir Minuto da Lição com Carlos Júnior. Não esquece de deixar o teu like, teu comentário e se inscrever no canal. Um forte abraço para todos e até o próximo estudo.